Você não é mais um escravo, mas um filho de Deus. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores. Mas, quando a plenitude do tempo chegou, Deus enviou seu Filho, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7. Se queremos ter uma herança, precisamos conhecer e ter um relacionamento com o Pai. Jesus garantiu esse relacionamento para nós e precisamos entrar nele. Somos herdeiros, aqueles que herdam as promessas de Deus. Mas, se permanecermos como filhos espirituais, não seremos capazes de lidar com tudo o que Deus tem para nós. Se não amadurecermos, não teremos melhor situação do que de escravos. A geração de Josué será preenchida com o espírito de sabedoria. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impusera as mãos sobre ele. E os filhos de Israel o ouviram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio 34, 9. A sabedoria não é apenas algo que podemos captar ao longo do caminho, ao longo da vida. A sabedoria é transmitida pelo Espírito de sabedoria. Os 7 Espíritos de Deus são os guardiões e tutores mencionados por Paulo em Gálatas. Eles estão lá para equipar o povo de Deus para agir como filhos, para explicar o que significa ser filho, para nos ensinar o que é entender o coração do Pai, assim como fizeram com Jesus. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, está escrito: O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, graça e paz a você, daquele que é e quem foi e quem virá, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 Espíritos de Deus são nossos guardiões e tutores. A função deles não é estar diante do trono. Eles não são o Espírito Santo. São criaturas celestiais, criadas para trazer o povo de Deus à filiação, a descobrir a sua verdadeira identidade como filho de Deus. Eles têm um profundo entendimento dos caminhos de Deus. Se estivermos dispostos, podemos descobrir que os 7 Espíritos de Deus têm muito a ver com o nosso futuro. Podemos nos envolver com eles para nos ensinar, porque precisamos do que eles podem trazer. A geração de Josué equipará o povo a ser consagrado ou santificado, separado, dedicado e santo. Em Josué capítulo 3, versículo 5, vemos: Então Josué disse ao povo: Consagre-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. No lado leste do Jordão, antes de atravessar a terra prometida, eles foram convidados a tomar uma decisão: se consagrar, se separar de tudo o que já haviam passado, para entrar em algo completamente novo. Agora o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo aos olhos de todo Israel, para que eles saibam que assim como estive com Moisés, estarei com você. Josué capítulo 3, versículo 7.
Deus reconhecerá e afirmará a geração de Josué. Ele fará as coisas através deles, mas não da maneira que ele fez no passado. Deus esteve com Josué exatamente como esteve com Moisés, mas na verdade ele iria começar a fazer algo novo. Nisso saberás que o Deus vivo está entre vós, e que ele certamente disporá de diante de vós os cananeus, os hititas, os heveus, os perizitas, os girgarritas, os amorreus e os jebuseus. Josué capítulo 3, versículo 9 e 10. Todos esses hitas possuíam a herança de Israel. Para nós, eles representam mentalidades, padrões de iniquidade ou qualquer coisa que nos impeça de receber a nossa herança. Podemos ter tentado remover essas coisas antes, de fora para dentro, mas Deus promete que Ele está em nós e pode removê-las de dentro para fora. Em uma visão, eu vi uma árvore com frutos nela. Então Deus veio, podou todos os ramos e removeu todos os frutos. Ele disse: agora vou tratar e fertilizar as raízes. Ele está removendo todas as coisas que vemos como fruto, talvez milagres e curas, provisão sobrenatural, todas as coisas que Deus fez por nós no passado. Ele quer tratar com as raízes, fertilizá-las para que a árvore produza uma nova forma de fruto. Nós vamos ver milagres, mas acontecendo de uma nova forma. Todos os milagres da provisão de Deus pararam quando eles atravessaram o Jordão. Maná, codornas, água da rocha, orientação pela coluna de nuvens e de fogo, roupas que não se gastavam. Deus os tratava como crianças, fazendo tudo por eles, mas agora era a hora de amadurecer. Se estamos entrando em uma nova dimensão em Deus, no Espírito, não podemos esperar que Ele continue fazendo as coisas exatamente como Ele as fez no passado. Muitas vezes oramos: Deus, faça isso, faça aquilo, ou Senhor, cure essa pessoa. E Ele então olha para baixo e sorri e diz para nós: eu lhe disse para você fazer isso. Você pode fazer esse milagre. Vocês são meus filhos. Você tem uma herança para ser como eu e fazer as coisas que eu faço. Quando os velhos caminhos param, se continuarmos a tentar operar neles, começaremos a descobrir que não há unção neles. Deus está nos tirando do lugar de ser filhos em nosso entendimento e nos incentivando a amadurecer em nossa responsabilidade como filhos. Vemos em Josué capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espiões. Eles disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. O inimigo tem medo de nós. É por isso que ele tenta tanto nos impedir de perceber quem somos. Ele quer que fiquemos como crianças, porque ele sabe que terá um problema real se amadurecermos como filhos. Ele não tem poder sobre nós, a não ser que nós mesmos lhe demos. Vocês também podem ser um daqueles espiões que Josué enviou para olhar a terra prometida. Se você entrou em uma nova dimensão espiritual e viu a sua herança espiritual, se você experimentou os reinos do céu, se você viu as montanhas no céu, as cortes no céu, os rios no céu, se você já experimentou essas coisas em primeira mão, talvez ainda não esteja em sua plenitude, mas você sabe que elas estão lá e esperando que você se mude para eles. Você é como os espiões, voltando com um bom relatório. Consagre-se. Alguns, como Josué, Caleb,
e os espiões já foram precursores. Agora é hora do resto de nós entrar. Mas 2,5 tribos, os Rubenitas, que passaram sua herança como descendentes do primogênito, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, escolheram morar nos velhos lugares familiares, em vez de entrar na terra da promessa. Quem está disposto a atravessar o Jordão, deixando para trás a velha revelação e os velhos caminhos? Quem está disposto a separar-se da sua antiga identidade como escravos? Quem está disposto a deixar para trás as coisas infantis da imaturidade? Podemos viver na nova terra da nova revelação espiritual, novos métodos e nova autoridade, mas a transição do antigo para o novo é sempre uma batalha. Alguém está disposto a se consagrar e atravessar o Jordão, a assumir responsabilidade pessoal como herdeiros maduros e não apenas como filhos? Nesse caso, vamos entrar juntos na corte móvel de Deus. Esse é o Tribunal Móvel de Deus, que está aqui disponível para nós. Ao nosso redor há uma nuvem de testemunhas aqui em nosso nome. Os 7 Espíritos de Deus estão aqui também para nos afirmar em nossa identidade. Jesus está aqui como nosso advogado. Estamos chegando a enfrentar os nossos acusadores, as fortalezas e os espíritos familiares que estão por trás das mentalidades que nos manteriam em escravidão, nos manteriam na infância, nos impediriam de nossa herança. Nós vamos nos consagrar e nos separar dessas mentalidades. Vamos fazer essas declarações juntos. Eu entro no lugar da responsabilidade no Tribunal Móvel do Governo. Eu aceito a responsabilidade como sacerdote da minha própria vida. Estou coberto pela palavra de Deus. Coloco-a sobre minha cabeça como uma cobertura do seu amor. Eu concordo com os meus acusadores. Eu tenho operado com a mentalidade de escravidão e um espírito órfão. Pai, eu aceito a responsabilidade de pensar e agir como um escravo e um órfão. Eu me arrependo e renuncio à escravidão. Eu escolho perdoar e liberar todas as minhas gerações anteriores por me dar uma herança de escravidão. Eu estou sob a cobertura da sua palavra viva, pelo sangue de Cristo e sua presença. Peço que você me julgue de acordo com a cobertura do seu amor pela minha vida. Julgue essa escravidão e esse espírito órfão em mim. Destrua toda a fortaleza que foi criada em mim, todo jugo e força que não vem de ti sobre a minha vida. Permaneço purificado, justo e inocente. Recebo papéis de divórcio. Me separo de toda influência. Confesso que eu sou divorciado e separado da escravidão e de toda influência negativa em minha vida. Eu libero o julgamento de Deus sobre os meus acusadores, os espíritos familiares por trás das fortalezas, especulações e mentalidades de escravidão. Eu libero o julgamento divinamente poderoso para demolir toda a escravidão na minha vida, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu administro o julgamento e a justiça como um filho de Deus, em todas as circunstâncias e áreas de influência em minha vida, que foram afetadas por toda a escravidão. Eu me consagro como seu filho, eu recebo a sua herança como um filho. Declaro-me pronto para deixar para trás os velhos caminhos e atravessar para uma nova terra, a terra da promessa que está disponível agora nos reinos celestiais. Eu entro nesses reinos e permaneço nessa dimensão, usufruindo de tudo que pertence a mim. Eu habito nesses 2 reinos. Tudo o que eu preciso eu pego dos reinos celestiais e trago para a terra. Manifesta a tua glória através de mim, na terra como no céu. Amém.